Olá, seja muito bem-vindo nessa nossa aula de número 1 do nosso projeto Gestão Lucrativa para Consultório. Seja muitíssimo bem-vindo. Durante essa série de aulas, a gente vai falar sobre gestão lucrativa e a gente vai falar também sobre como implementar essa gestão lucrativa, quais são os grandes benefícios, quais são os grandes diferenciais e, principalmente, por que ela é fundamental na odontologia. E o objetivo final é que você seja plenamente capaz de, ao implementar esse método, que você consiga dobrar ou até mesmo triplicar o lucro mensal do seu consultório. A gente vai falar muito sobre lucro mensal, eu vou mostrar para você como que a gente entende ele, como que a gente chega até esse número, de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma que você não precisa ficar perdendo muito tempo. Ao contrário, você pode até ganhar muito tempo com esse sistema de gestão lucrativa. E o que é essa gestão lucrativa? Bom, gestão lucrativa é um método. Como existem vários outros tipos de método de precificação, de gestão, de campanha de marketing, de N coisas, técnicas odontológicas, existem muitas formas de você conseguir buscar um resultado. Algumas vão dar ótimos resultados, outras dão resultados um pouco piores, outras até nem mesmo dão resultados. Mas a gestão lucrativa, ela é fundamental porque ela foca naquilo que é o mais importante, pelo menos no meu ponto de vista, e acredito que você pode concordar comigo quando você acompanhar essa aula, que é a gestão lucrativa é a principal força e a principal saída, e também é a ferramenta mais inteligente para qualquer dentista crescer profissionalmente, porque a gestão lucrativa, ela não é só pensar no dinheiro, mas ela direciona todas as decisões e ela te auxilia a tomar todas elas com bastante segurança e ter certeza se ela está funcionando ou não, porque eu acho que é uma coisa fundamental para a gente ter também no consultório. Bom, eu não sei se você já me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Weder Carneiro, eu sou dentista, me formei pela Unesp de Araçatuba em 1994. Eu tenho 18 anos de experiência em consultório odontológico, em clínica, e eu também tenho especialização em ortodontia, fiz mestrado em implantes e também fiz MBA em gestão e marketing na FGV. Eu morei durante 6 anos nos Estados Unidos, já depois de formado, atuei no mercado americano, tive cursos lá na área de harmonização, dei consultorias lá, trabalhei em consultórios odontológicos e também consultórios médicos lá por algum tempo. Conheci bastante daquele mercado, fiz cursos lá também, em Harvard, em outras faculdades, em instituições, ministrei cursos, como eu falei, e eu trabalho especificamente com gestão há mais de 10 anos. Então, quando foi 2011, eu estava fazendo mestrado e eu comecei, lá no mestrado um professor faltou, eu fui substituir ele e eu não tinha aula clínica para dar, mas eu falei sobre o processo de venda de implantes. E o meu processo de venda de implantes ficou, assim, chamou bastante atenção dos meus colegas lá do mestrado. E aí eu percebi que eles não tinham aquele mesmo domínio que eu tinha lá atrás, 2011. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Talvez isso aqui possa se tornar um curso. Nisso, um colega me chamou para dar aula e eu comecei a ministrar aulas presenciais. Não gostei muito do presencial naquela época, porque naquela época eu morava no interior de Goiás. Hoje eu moro em Goiânia, também em Goiás, mas eu morava no interior. Então tinha que ir para São Paulo, era muito tempo de deslocamento e a clínica já estava super cheia, super carregada de pacientes. Não valia a pena financeiramente e cansava muito. Eu estava com meus filhos pequenos na época, eu falei, não, isso não é para mim, mas não desisti daquela ideia e lancei o primeiro curso online de gestão para dentistas, que era o Gestão Total, e foi um curso que ajudou muita gente. Inclusive, eu vou te falar um pouquinho sobre essas pessoas. Um dos nossos colegas é o Dr. Marcos Cassundé. Eu até vou deixar o vídeo que eu tenho dele aqui nessa página, você vai poder conferir depois que terminar essa aula e também de outras pessoas, e eu recomendo que você veja esses vídeos também, porque eles mostram pessoas reais que passaram por problemas a partir de um treinamento, que é o mesmo treinamento que você está tendo agora, a mesma informação que você está tendo agora, que é o foco nessa gestão lucrativa. E o Dr. Marcos, antes de fazer o nosso treinamento, ele era um dentista que não ganhava bem, trabalhava bastante,
ótimo clínico, era um ótimo profissional já naquela época, mas ele não conseguia tirar muito no final do mês. E depois que ele passou por esse treinamento de gestão lucrativa, ele passou a fechar casos muito maiores. Ele chegou a fechar um paciente que o valor que o paciente pagou era mais do que ele ganhava antes por mês inteiro. Então são valores altíssimos, valores de 50 mil, de 80 mil. Já conversei com ele agora recentemente, ele já passou de 100 mil em casos. Então é uma técnica que funciona muito bem, mas talvez a grande questão que paira aí na maioria das pessoas é: tá bom, Éder, eu vi aí o caso do doutor, tem outros casos, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu aprendo isso? O que mudou nos nossos exemplos? Por exemplo, o Dr. Marcos, o que mudou para que ele antes não conseguia ter uma gestão lucrativa e obviamente não ganhava bem, e depois ele conseguiu? O que mudou? Então, eu preparei uma lista para te ajudar nesse ponto. E esse é o tema da nossa primeira aula. É uma lista das coisas que impedem, na verdade, as coisas que bloqueiam, que não deixam o desenvolvimento da gestão lucrativa ir para frente. Então, eu recomendo que você faça como eu aqui. Eu trouxe caderno, tenho minhas canetas aqui, e você pode ir anotando aquilo que você achar interessante para que você também faça os cálculos ou faça as análises a partir do que você está aprendendo aqui na sua própria vida. Esse é o objetivo desse treinamento. Ele vai ser composto por 3 aulas. Nessa nós já vamos tematizar em cima daquilo que impede as pessoas de terem uma gestão lucrativa. Na aula 2 a gente vai para a parte mais prática, onde eu vou apresentar ferramentas, soluções, eu vou mostrar, por exemplo, como que eu faço orçamentos, como que eu apresento para os meus pacientes, como que eu consigo, por exemplo, eu falei para você que eu fiquei morando nos Estados Unidos durante 6 anos, eu voltei e eu comecei de novo na atividade clínica. Eu comecei em janeiro, nós estamos em março, estou gravando isso aqui para você em março de 2023. E de janeiro até março, todos os pacientes que eu atendi, só uma paciente não fechou comigo. E ela não fechou comigo porque ela já tinha contratado uns outros serviços na área de harmonização com outra profissional. Ela falou: não, vou finalizar os protocolos que eu tenho lá, depois eu te procure. E obviamente eu vou te apresentar também como que a gente não vai perder essa paciente, porque a gente tem método de acompanhamento. E eu vou explicar por que essa venda ela é tão efetiva, por que ela funciona tão bem. Isso na aula 2. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula 1 e explicar como que o método começa a funcionar, como é que a gestão lucrativa pode ser vivenciada. E para a gente vivenciar essa gestão lucrativa, é necessário a gente tirar alguns mitos, algumas crenças que a gente tem na cabeça. Todo mundo tem em maior ou menor grau, eu também tenho em maior ou menor grau, e eu trabalho elas diariamente, às vezes por semana, às vezes por mês, trabalho para evitar que essas crenças limitantes vão ganhando espaço na minha cabeça e me impedindo de ser produtivo, de fazer o que tem que ser feito, de dar atenção àquilo que precisa ser dado atenção, evitando me distrair com aquilo que não me leva para os meus resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, para a gente começar, vamos para os principais aí, as nossas crenças, né, ou erros. Eu não gosto muito da palavra erro, não, vamos na crença mesmo. Crença negativa. A primeira delas é acreditar que você não tem tempo. É acreditar que a gente não tem tempo. E assim, parece que hoje, nós estamos em 2023, parece que o tempo está passando mais rápido. Eu não sei se você também tem essa sensação. Às vezes eu tenho essa sensação. Nossa, parece que está passando tão rápido o tempo. E o que é que faz o tempo passar rápido? Bom, o que faz o tempo passar rápido é porque a gente não está controlando o nosso tempo. Aí a gente está só vivendo uma sensação, uma vida automatizada, uma vida onde as demandas chegam e a gente resolve. E como é que eu faço para conseguir tempo? Primeiro passo, tá? Muito importante isso aí, porque quando a gente explica a gestão lucrativa, por mais que as pessoas entendam a gestão lucrativa, ela fala assim: tá, mas eu não consigo implementar. Então vamos aprender a implementar. E para aprender a implementar, tem 2 coisas que é muito importante sobre gestão de tempo. A primeira delas é uma tecnologia muito antiga, uma tecnologia bem antiga que todo mundo conhece e que é mágica, ela é muito poderosa, que é agenda. Isso aqui, ó, esse livrinho aqui que você anota aqui suas tarefas, seus pacientes, etc. Provavelmente você usa agenda para anotar paciente,
Mas a agenda não se limita só a isso. E não importa se a gente está falando aqui de uma agenda física mesmo, assim, em papel, ou uma agenda digital. O que importa é que você consiga utilizar. Eu, por exemplo, eu gosto muito da agenda física. Apesar de eu ser muito digital, eu comecei no digital muito cedo. Na verdade, eu comecei a mexer com computador, eu tinha 13 anos de idade. Tive a sorte, meu irmão fez ciências da computação, ele é mais velho do que eu, e eu tive a oportunidade de aprender computador na época que o computador estava chegando no Brasil. Foi bem cedo, década de 90 por ali, 92. Eu consegui ter acesso a computadores, sempre gostei, conheço, sei mexer todos os sistemas basicamente. E não é por acaso que, inclusive, eu lancei o primeiro curso online para dentistas no Brasil, porque já era um universo muito presente para mim. Mas, mesmo sendo bastante digital, eu ainda prefiro a agenda de papel. Eu tenho 2 agendas de papel. Uma exclusivamente profissional, outra que eu anoto outras coisas, tanto da minha própria vida, organização, como anoto coisas ali que são importantes para mim. E é muito importante a gente utilizar a agenda. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, na prática pra gente. Como que é quando você tem, sei lá, hoje eu tenho paciente 9 da manhã, eu tenho paciente às 10 da manhã, eu tenho paciente 11 da manhã, eu tenho 2 da tarde, 3 da tarde e 4. Beleza. Qual que é a chance de eu não aparecer para atender esses pacientes? Quase zero, né? Só se eu passar mal, só se acontecer alguma coisa muito forte para mim. E por que que é assim? Porque é um compromisso agendado, principalmente se for com um terceiro, com outra pessoa. Então, muita gente não faz gestão lucrativa porque não coloca na agenda um tempo para fazer. E quanto tempo é necessário para fazer gestão lucrativa? Ó, aqui no consultório a nossa gestão lucrativa é feita meia hora por semana. Só isso, meia hora por semana. Meia hora por semana é possível aprender a fazer tudo o que eu vou ensinar aqui para você. Você vai poder aprender comigo. Tudo o que eu vou falar aqui é feito em meia hora por semana. Então, veja que é tranquilo. Não é possível que você não tenha meia hora do seu tempo semanal para dedicar a uma coisa tão importante quanto gestão lucrativa, principalmente para aprender. E você lembra que eu comentei, no caso do Dr. Marcos, que a grande dificuldade é que muita gente não consegue implementar. Então, para conseguir implementar, essas informações que eu estou trazendo aqui são muito importantes. Como na segunda aula eu vou falar mais na prática o que eu faço, quando você aprende essa aqui antes, fica muito mais fácil você implementar, porque aí você não vai ser vítima daquilo que impede as pessoas de conseguirem aplicar o método de gestão lucrativa. Então, o controle dessa agenda, meia hora por semana, ele é feito preferencialmente, assim, ó, começa, para você que está começando, faz pela manhã, primeiro horário do dia. Se você não tem horário cedo, que você chega no consultório já tem paciente, chega mais cedo, uma vez por semana, você não vai morrer com isso. Muito pelo contrário, você vai ganhar muito mais tempo, vai ganhar muito mais poder, vai ganhar mais lucratividade no final do mês e vai fazer isso ser constante, fazendo com que você consiga se tornar, por exemplo, um outro Marcos, um outro, tem vários aqui que eu vou deixar para você, tem várias pessoas aqui. Tem o André, tem o Luiz, tem tanta gente legal que já passou por esse processo e que teve resultados. Tem o Thiago, que é um grande amigo meu, que eu adoro, que inclusive hoje também tem curso online na área de odontologia clínica, e eu gosto muito, a gente fez mestrado junto. Todos esses casos têm em comum o fato da pessoa ter separado um tempo para fazer essa gestão lucrativa. Então esse tempo precisa ser pela manhã, quando você está começando, porque à tarde é muito difícil de fazer isso. Porque o que acontece normalmente? Ó, atendi meu último paciente, já dá uma relaxada no corpo. Aí você senta na mesa para fazer a gestão lucrativa. Aí você pega esse danado aqui, ó, que é o segundo fator de distração que atrapalha muito pra gente, o celular. E assim, é injusto pra gente comparar o nível de atenção que a gente dá para um celular em relação à gestão lucrativa. E a razão para isso é muito simples. A gestão lucrativa é algo que demanda um esforço de você. Você vai ter que parar, olhar como é que está a saúde financeira ali do seu consultório para você tomar decisões. E eu vou te ensinar a fazer isso. Só que o celular, ele mostra para você justamente aquilo que é a parte de entretenimento que você mais gosta. Se você já viu aquele documentário Dilema das Redes, ele é muito legal de ver, ele tem um viés um pouco forte ali, mas ali tem uma parte muito interessante, muito importante.
O famoso algoritmo ou os algoritmos das redes sociais, eles aprendem sobre você. Inclusive existe uma estatística que o TikTok, por exemplo, ele aprende sobre o que você gosta em 7 minutos de uso. Você usa 7 minutos, ele já sabe o que vai te reter e o que não vai te reter, porque ele tem um algoritmo muito bem desenvolvido para isso. Então se você pega ali, abre o Instagram, abre o TikTok, abre o WhatsApp, o que vai ter ali? Conversa com gente legal, que são seus amigos, família, alguma pessoa que você quer conversar. No Instagram você vai ver pessoas que você conhece, lugares que você gosta de ver, imagens que você gosta de ver, vídeos que você gosta. Se você vai para o TikTok é a mesma coisa, e é óbvio que a sua tendência de ter distração aumenta muito. Então eu, por exemplo, eu me policio com isso. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a minha gestão, meu celular fica longe. Eu nem deixo ele perto. Por quê? Porque no menor prazo que você para pensar alguma coisa, você pega o celular, você já pronto, perdeu a viagem. Aí já não faz mais. Então, essas são duas coisas muito importantes para a gente fazer. Primeiro, controlar a nossa agenda, principalmente de manhã, meia hora por dia, meia hora por semana. Fácil, fácil. Segundo, celular longe. Deixa o celular para lá. Não pega o celular porque vai ficar difícil. E não deixa para fazer essa gestão lucrativa no final do dia, principalmente em casa, porque em casa você chega, tem filho, tem cachorro, tem papagaio, tem televisão, tem gente, tem roupa para lavar, tem comida para fazer, e aí você acaba não fazendo o que você tem que fazer ou não curtindo o seu período de descanso, que é um período importante para você preservar também. Qualidade de vida também é ter esse equilíbrio. Então é muito importante que seja feito desse jeito que eu estou falando. Segundo, a segunda parte que bloqueia muito os dentistas, assim, principalmente que limita muito aprender gestão lucrativa, é focar somente no desenvolvimento clínico. E esse é um erro muito comum. Eu gostaria que você parasse e analisasse se você não está focando muito no desenvolvimento clínico e deixando de lado a gestão lucrativa. Assim, eu conheço muito dentista rico, eu tenho muito aluno rico, eu tenho mentorado muito bem de vida, pessoas que subiram, o que eu vi subir, trabalhando junto comigo. E todas essas pessoas são clínicos bons. Eu não estou falando que é o melhor clínico do mundo, não precisa ser o melhor do mundo, mas são clínicos bons, todos eles. Agora, eu conheço muito mais. Para cada um bom, bem-sucedido, eu conheço 8 bom que não está na mesma situação, que não tem a mesma condição de vida, que não tem segurança financeira, que não tem dinheiro guardado para se, por exemplo, vir uma pandemia. Não acho que vai vir, mas quem achava que ia vir antes, né? E veio. Né? Inclusive, teve um aluno nosso que mandou uma mensagem com 6 meses, 7 meses de pandemia, agradecendo, falando: Éder, graças a Deus eu aprendi com você a fazer open doors no meu consultório. E eu tinha um open doors aqui, eu tenho um open doors, eu não lembro agora, mas era mais de 1 ano. Ele falou: se eu não tivesse open doors, eu estava desesperado, e meus colegas estão desesperados. Por que isso acontece? Porque, obviamente, ninguém previa isso. Mas você não precisa prever o que vai acontecer. Você só precisa estar blindado. Você precisa estar organizado. E a gestão lucrativa é o que entrega isso. É a única ferramenta que entrega isso. Mas se você foca o seu conhecimento só na habilidade clínica, você vai sim se tornar um excelente clínico, mas talvez você se tornaria um clínico ainda melhor se você aprendesse gestão lucrativa. E eu vou explicar o porquê. Se eu foco só no desenvolvimento clínico, eu vou aprender habilidades, mas como que eu vou entender a lucratividade do meu trabalho? Será que eu não vou estar investindo errado? Será que eu não vou estar comprando equipamentos que eu não preciso? Será que eu não vou estar fazendo só cursos que não somam tanto mais para mim? Será que eu não vou estar sabendo vender para o meu paciente? Eu comentei que eu voltei aos atendimentos clínicos, assim, no consultório, em janeiro agora. E de janeiro até março, eu fechei quase todos os meus casos. Só teve um caso que eu não fechei, porque a paciente vai voltar depois. Ela estava fazendo um outro tratamento, ela falou: vou terminar esse aqui que eu estou fazendo primeiro. Mas óbvio que eu ainda vou manter essa paciente em contato comigo. Então tudo isso faz parte de uma gestão lucrativa. E eu não fechei esses casos porque eu falo palavras mágicas, porque eu uso gatilhos mentais, porque eu tenho um marketing super poderoso, nada disso. Ao contrário, eu fechei porque essas pessoas passam por um processo que elas geram tanta confiança no que ela está decidindo a fazer, que ela faz com a gente. Então isso facilita muito. E você vai aprender, porque isso é gestão lucrativa.
Se você focar, equilibrar o que você aprende clinicamente com o que você aprende de gestão lucrativa, você vai inclusive se tornar um melhor clínico. E a razão é simples, porque a gestão lucrativa faz você ter lucro crescente, ter mais poder de fazer os cursos que você quer fazer e comprar os equipamentos que você quer comprar. Porque equipamento em odontologia não é barato, livro também não é barato, curso não é barato. Odontologia é uma profissão cara. Mas se você não tem lucro, como que você vai investir num equipamento que vai talvez te dar um retorno super bom ali na frente? Então veja que é necessário esse equilíbrio. Eu acredito sim que a gente tem que fazer desenvolvimento clínico, fazer curso clínico, mas o curso clínico tem que ser pago por alguém. Nesse caso, o alguém é o seu trabalho. Então primeiro a gente tem que fazer o trabalho render lucro, para que esse lucro financie o meu crescimento. Veja que a lógica que a maioria das pessoas faz é o contrário. Elas saem da faculdade, elas querem fazer uma especialização para depois querer arrumar paciente, para depois ganhar dinheiro. E isso não funciona na prática, pelo menos não funciona bem, ou então demora muito para dar resultado. Você vai fazer uma especialização depois de 10, 15 anos que você começa a ganhar uma notoriedade na sua região. Então esse não é o caminho mais rápido e nem é o caminho saudável. Porque se você aprende gestão lucrativa antes, você não só desenvolve muito melhor o teu lado clínico, mas você vai comprar equipamentos mais rápido, você vai pagar aquilo que você tem que pagar mais rápido e você vai juntar dinheiro mais rápido. Vai sobrar mais para você. Então é muito importante que você não continue, caso você esteja nesse cenário de apostar muito só no clínico, o próximo procedimento, o próximo curso, a próxima tecnologia. Calma, vai com calma. Pega a parte de gestão primeiro para que você tenha condição de comprar aquilo que você quer, porque você tenha condição de conhecer, você tenha condição de entender tudo o que você quiser na odontologia. Bom, terceiro ponto, que é muito importante, tá? Terceiro ponto. Primeiro é não ter tempo, né? Acreditar que você não tem tempo. Já falei como é que a gente pode resolver isso. Segundo, acreditar focar no desenvolvimento clínico só e deixar de lado a gestão lucrativa. Terceiro, esse aqui é muito importante, é desorganização financeira. E a gente vai falar bastante da desorganização financeira, porque é a partir dela que eu vou conseguir te apresentar como que é a organização financeira. O que é a desorganização financeira? A desorganização financeira é não conhecer os seus próprios números. Né? E é importante a gente conhecer, eu não tenho que saber só quantos milímetros tem um implante, qual é o tamanho ali do cone que eu vou utilizar, qual técnica que eu vou fazer, eu tenho que saber também quanto aquilo custa e quanto aquilo está me dando de retorno, porque senão às vezes não vale nem a pena a gente fazer alguns procedimentos. E também se a gente não sabe disso, como é que eu vou saber se um novo curso que eu quero fazer, uma nova técnica que eu quero aprender, como que eu vou saber se ela vai ser boa para mim do ponto de vista lucrativo? Como é que eu vou saber se eu não fiz as contas? Então é necessário a gente desbravar esse caminho sim. E ele não é complicado, eu vou te ensinar ele aqui de um jeito bem simples e você vai ver que é o jeito que mais funciona para quem é dentista. Bom, como que é? Primeira coisa que a gente tem que fazer é separação de contas. Ou seja, pessoa física e pessoa profissional. Não tem nada a ver com ter empresa. Pode ser pessoa física normal, profissional. Mas você tem que ter a conta do Éder, pessoa física lá, que tem família, que tem carro, que tem apartamento, que tem internet para pagar as coisas todas. E o Éder profissional, que tem jaleco para comprar, mesa, computador profissional para trabalhar, equipamento para trabalhar, anúncio para fazer para paciente. Isso tem que ser separado. Então, o básico do básico é separar. Separa as suas contas, para você entender quanto é o seu custo no seu consultório. É muito importante você entender ele, porque é aqui que a gente vai aprender a calcular o lucro. E depois disso eu vou te mostrar como é que você decide a jornada que te leva a duplicar, triplicar os seus lucros, ainda nessa aula. Bom, primeira coisa, então, eu separo as minhas contas. Pessoal deste lado, profissional, coloca tudo que é profissional. Lista elas. Pode fazer uma tabelinha no Google Drive, no Excel, o que você quiser, ou no papel mesmo. Coloca todas as contas que se referem à sua existência profissional. Inclusive taxa que você paga, por exemplo, IPTU de consultório, taxa de vigilância sanitária, de vistoria, seu CRO, tudo que você paga. Coloca tudo lá. E aí você vai pegar aquelas suas contas
e que são, você vai pegar todas as suas contas e falar assim, ó, qual que é o meu custo mensal de existir? Para eu ser dentista, quanto que eu gasto para ser um dentista que tem um consultório e uma cadeira para atender? Quanto que eu gasto? Então eu tenho ali parte que eu pago funcionário, eu tenho parte que eu pago aluguel, eu não pago aluguel, tem a água, tem a luz, tem todas as coisas que só de eu ser dentista eu tenho que pagar, só de eu ter o meu consultório eu tenho que pagar. E esses custos que vêm todo mês, que eu, independentemente de eu atender paciente ou não, eu tenho que pagar, eles são os meus custos fixos. Porque eles são fixos por mês. Então, custo fixo é aquele que é independente de você estar atendendo o paciente. O custo variável é aquele que só é gerado quando o paciente é atendido. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Eu não estou falando de hora clínica. Eu não sou fã da hora clínica. A hora clínica não é para dentista. A hora clínica é para quem ganha por hora. Se você ganha por hora, faz sentido você pensar em quanto custa a sua hora clínica. Mas você não ganha por hora, você ganha por procedimento concluído. Você cobra um valor e conclui um procedimento. Então, se você conclui um procedimento em 2 horas, é uma conta. Se você conclui 2 procedimentos em 1 hora, é outra conta. Então, não faz sentido você ter como referência o que seria o custo de hora clínica. Ele não faz sentido para odontologia, ele faz sentido para outras coisas, faz sentido para quem trabalha por hora. Tá bom? Então vamos fazer esse ponto. Então não é a mesma coisa. O que é o seu custo de atendimento? Esse sim é importante. Custo de atendimento. O custo de atendimento, ele é a soma de todas as minhas contas fixas, ou seja, aquilo que eu pago existindo. Inclusive você pode colocar nelas alguns dos seus materiais de consumo, aqueles de preço mais baixo, não tem problema. Aqueles que tem que ter lá no consultório, tem problema nenhum. Você pode colocar eles lá, porque senão a conta de alguns procedimentos fica difícil de fazer. Então, coisas simples, algodão, gaze, luva, coisas que são comuns, eu coloco elas, são comuns a todos os procedimentos, eu coloco ela na coluninha dos meus gastos fixos. Então eu tenho ali, eu consigo ter num mês inteiro quanto que aquilo ali me custa. Beleza, vamos supor que custa ali para mim 20 mil reais. Custa 20 mil reais, aí eu vou olhar quantos atendimentos eu fiz dentro daquela janela de tempo, dentro daquele 1 mês. Eu fiz 30 atendimentos. Não vai dar só isso, vai dar mais, né? Vou fazer mais atendimentos. Eu fiz 40 atendimentos, por exemplo. 40 atendimentos no mês tem 20 mil de custo. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir o custo total do fixo pela quantidade de atendimento que eu fiz. Não é por quantidade de horas, gente. Não é por hora. É por quantidade de atendimento. E aí eu vou ter um valor. Esse valor significa que cada paciente que me visitou ali, teve uma consulta, gerou aquele custo. A soma daqueles pacientes atendidos gerou o custo fixo total. E esse valor é muito importante para eu entender. Por quê? Agora, segura esse número aí. Ele chama-se custo por atendimento. Então, nada mais é do que a soma do meu custo fixo do consultório dividido pela quantidade de atendimentos por mês. Então, eu tenho o custo fixo por atendimento. Ou seja, cada atendimento eu tenho que gastar aquele dinheiro ali. Por mais que, obviamente, alguns vão gastar, outros não. Mas é por atendimento. Tá. Agora, eu vou fazer uma outra conta, que é o meu custo variável. E o custo variável é diferente. O custo variável é aquilo que eu gasto porque eu estou atendendo o paciente. Por exemplo, na implantodontia, o implante em si é o custo variável. O material de moldagem eu coloco no bolo do fixo, porque é uso comum do consultório. Tudo que é uso comum eu coloco. Agora, aquilo que é específico do procedimento, eu separo como custo variável. Então, o implante o protético, o componente protético também, porque eu só gasto ele quando eu estou fazendo o serviço no paciente. Na área de harmonização, o botox é variável, o preenchedor é variável, aquilo que você compra para usar no paciente é variável. Você só gasta aquilo quando você atende. Então, eu tenho agora uma conta muito fácil para eu fazer, que é a do meu lucro. Qual que é o meu lucro por exemplo, de um tratamento inteiro de um paciente? Qual que é o lucro que a paciente Dona Maria me deu?
Como que eu sei o lucro que eu tive? Porque o lucro do procedimento não é tão importante, porque tem vários procedimentos dentro de um planejamento, certo? Então não dá para eu fazer individualmente o lucro de um procedimento, mas o lucro por paciente eu consigo fazer. Então, para eu saber o lucro que um planejamento me deu, basta eu somar aquilo que eu usei de variável, que é super simples de fazer. Se for implante, quantidade de componente protético, gasto com protético e outras coisinhas que você pode ter precisado para confeccionar o serviço. Se for harmonização, o que você gastou de preenchedor, de agulha, de fios, tudo isso. Se for na ortodontia, preço do aparelho, preço dos fios que você usa, toda a estrutura que você usa no paciente, aquilo é o variável. Fácil de somar, porque é pouca coisa. Bom, feito esse cálculo, eu vou somar a esse valor qual é o custo por atendimento daquele paciente. Qual foi o custo de atendimento? Bom, eu acabei de fazer a minha conta do custo de atendimento por paciente. Eu já sei que meu custo de atendimento custa, sei lá, vamos lá, R$60. É o custo por atendimento. Eu dividi a quantidade de atendimento que eu faço por mês pelos custos fixos. Então tem o custo de atendimento. Quantos atendimentos eu fiz na Dona Maria? Eu fiz 10 atendimentos. Se eu fiz 10 atendimentos, cada atendimento foi R$60. Então o custo fixo total do atendimento daquela paciente foi R$600, certo? Porque eu atendi 10 vezes. Agora eu somo o custo variável dela. Eu usei mais R$1.000 de componente que eu comprei, de estrutura que eu comprei. Então o custo que eu tive para atender aquela paciente foi R$1.600. Agora, quanto eu cobrei dela é só diminuir o valor desse custo e eu chego no lucro por paciente. E eu posso fazer o lucro por paciente, desde que você faça essa sequência que eu te falei. Primeiro identifica o seu custo de atendimento, divide ele para saber, o meu atendimento custa R$60. E aí eu multiplico pela quantidade de consultas que eu fiz naquela pessoa e coloco os custos variáveis em cima disso. Eu acho perfeitamente quanto eu estou tendo de lucro em cima do paciente. Bom, e lembre-se, lucro não é por procedimento, é por paciente. Agora, tem um outro lucro que eu posso encontrar também. E aqui eu já estou falando da gestão lucrativa. Qual que é o outro lucro que eu tenho que saber? É o lucro mensal. O lucro mensal é super simples. Você vai pegar todo o dinheiro que entrou, soma tudo que entrou, diminui todos os custos de atendimento, que eu já fiz o cálculo aqui, eu já tenho o custo de atendimento, e diminui todo o custo variável que envolveu aqueles atendimentos. Aí eu tenho o meu lucro mensal. Veja bem, até agora eu mostrei para você 3 continhas só. Uma para você achar o custo por atendimento, outra para você encontrar o seu custo e o seu lucro por paciente que você finaliza, que esse é o cálculo que importa. E o terceiro, o seu lucro mensal. E todas elas são da mesma conta, derivada da mesma conta. Fácil de fazer. Então não precisa ficar fazendo muita conta. E muita gente não consegue fazer uma gestão lucrativa porque se perde nessas questões aí. Porque aprende um método que não funciona, porque quer botar preço em gás, em algodão, em gotinha de adesivo. Não faz sentido. Se eu pegar um adesivo hoje que custa R$500 e eu pegar ele com mais ou menos viscosidade, já dá diferença se eu for dividir. Se eu pegar um microbrush maior ou menor, eu vou pegar mais ou menos adesivo daquilo ali. Então acaba sendo uma furada você fazer conta de gotinhas e gases. Você perde tempo e não consegue, é difícil. Agora, desse método que eu estou ensinando, é fácil e ela é real. Isso é o mais importante. Porque tem muita conta também que ela é irreal, ela é mentirosa. Por exemplo, as contas que falam sobre hora clínica, preço de hora clínica. Porque se eu vou precificar o meu serviço em cima da minha hora clínica, primeiro que a minha hora clínica não bate, porque paciente falta, paciente atrasa, às vezes eu adianto paciente, atendo mais paciente do que estava inicialmente naquela hora clínica, e tudo isso vai variar para mais ou para menos aquele custo, e acaba sendo irreal o que eu chego. E segundo, é que a maioria dos custos que você vai ter aqui, eles podem ser reduzidos com soluções inteligentes. E essa é a parte 3 aqui da nossa aula de hoje,
que é o seguinte. Bom, o que é a gestão lucrativa? A gestão lucrativa é tomar decisão baseada na resposta de lucro que eu tenho sobre ela. É saber e ter controle sobre isso. É ver o lucro aumentar. Agora, se eu já sei o meu lucro mensal, se eu já sei o meu lucro por paciente, por planejamento que eu tenho, e se eu sei os meus custos de atendimento, agora eu começo a tomar a decisão e começo a saber como que eu gerencio esses pacientes, como que eu faço o meu lucro aumentar. Por exemplo, para eu aumentar o meu lucro, ou eu vou ter que cobrar mais, aumentar o preço, ou eu vou ter que reduzir o meu custo, ou eu vou ter que ter mais pacientes. São as únicas 3 formas de você aumentar lucro. Então, todas as 3 é possível. Todas as 3 a gente consegue trabalhar. Mas vamos trabalhar, por exemplo, sobre a questão de custo de atendimento. Bom, se eu vejo que o meu custo de atendimento de R$60 está caro, eu falo, poxa, está caro. Ou então eu mensurei agora no mês de janeiro, R$60. Fiz fevereiro, deu R$70. Fiz em março, deu R$80. Falou, opa, o que está acontecendo que está aumentando? Eu vou olhar nele, porque não faz sentido ele oscilar tanto assim. Então eu vou olhar o que está acontecendo. Poxa, eu posso identificar, por exemplo, que o paciente está vindo muitas vezes e não está resolvendo. Ou seja, eu tenho um problema de produtividade. Uma coisa que eu poderia fazer em uma consulta e finalizar um procedimento, às vezes eu estou levando 3. Então o que acontece? Se eu já sei que aquele tempo está excessivo, agora eu busco soluções para diminuir aquele tempo. Então, se, por exemplo, eu estou precisando de muitas sessões porque eu não tenho uma dada tecnologia no meu consultório, poxa, se eu comprar uma tecnologia para esse consultório aqui, se eu tiver um motor diferente, se eu tiver um equipamento, em vez de fazer em 3, eu vou fazer em 1. Deixa eu olhar o quanto que eu vou ter de dinheiro para fazer isso. Bom, eu já sei que o meu custo de atendimento é 60. Se eu tinha 3 e vou passar a fazer em 1, só de eu ter aquela tecnologia, eu vou economizar R$120. Eu vou deixar de gastar R$120. Olha o tanto que agora, pensando desse jeito, fica fácil você saber qual equipamento comprar, qual curso fazer, como direcionar as coisas na sua vida. Olha o tanto que fica mais simples você tomar uma decisão, porque você tem clareza, inclusive você tem ela em números. Você fala, poxa, eu vou economizar 120 toda vez que eu faço esse procedimento. Quanto custa o equipamento? Custa 10 mil. Beleza, então em 100 atendimentos, ele está pago para mim. 100 atendimentos eu faço o quê? Eu faço em 3 meses, então ele está pago em 3 meses. Fácil, não é? Você pode até fazer essa projeção e se você, por exemplo, chega nesse raciocínio que eu falei, em 3 meses ele está pago, você pode parcelar ele em 3 vezes, porque a economia de dinheiro que você vai ter no custo que vai estar reduzindo do seu atendimento, já dá o dinheiro de pagar a parcela dele. Então isso é uma gestão lucrativa. E por isso que ela funciona tão bem, porque ela é muito verdadeira e ela é muito segura para você. Um outro exemplo que a gente pode dar em cima disso aqui é se de repente, mas eu posso mudar o custo também trocando material? Posso, desde que eu não perca o meu padrão de qualidade. Buscar um outro fornecedor, buscar outros equipamentos, outras soluções, atender de forma diferente, combinar os pacientes. Eu posso fazer um monte de coisa a partir de análise simples como essa. Por isso que eu te falei, é meia horinha por semana para você fazer isso. Porque você faz essas contas aqui e você tem todas as decisões fáceis para serem tomadas. Uma outra solução que a gente tira a partir disso aqui é poder, por exemplo, investir em anúncio, em captar paciente, porque uma das formas é você reduzir custo, outra forma é você aumentar o preço e a terceira forma é você trazer mais paciente. Então, se eu quero trazer mais paciente, eu tenho várias opções para fazer isso. Se você pensar de forma bem lógica, até mesmo se afiliar num convênio é uma forma de botar mais paciente para dentro. É uma forma. Eu chamo isso de fonte de tráfego. O convênio é uma fonte de tráfego. Não digo que ela é boa, ela não é boa. Não recomendo ninguém, principalmente quem está começando, não vou filiar no convênio. Não vai lá porque é ruim, não é legal. Vai fazer a coisa em cima da gestão lucrativa. Mas se eu vou lá e afilio num convênio, eu vou estar atraindo paciente a partir dali. Mas não é a forma mais interessante, porque o convênio me obriga a ganhar pouco em cima do que eu faço. Aí, quando eu coloco o meu custo de atendimento, às vezes o convênio paga para mim, não cobre nem os meus custos.
E isso acontece, eu já peguei muitos casos de dentistas que foram meus alunos, que fizeram as contas e olharam e falaram, nossa, eu estou pagando para trabalhar naquele convênio. Não sabia que o meu custo era esse valor em relação ao que eles me pagam por procedimento. Cortou, começou a ganhar mais dinheiro. Então veja que começou a ter mais lucro, que é o mais importante, lucro no fim do mês. Bom, qual uma outra forma? Ah, eu vou fazer anúncio. Tá bom, eu vou investir em marketing. Qual que é o erro que a maioria dos colegas faz? Ah, eu vou ver aqui o que a fulaninha fala. Tem aqui um post, que esse post aqui traz paciente. Não, ela está falando que eu tenho que fazer um story por dia. Estou falando que eu tenho que fazer um post por dia, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E de fato, gente, isso não é necessariamente verdade. É claro que sim, você tem que ter envolvimento nas redes sociais, mas isso não é o que traz paciente. De jeito nenhum. O que traz paciente é o que você vai olhar aqui, ó, na conta e falar assim, ó, eu investi isso aqui em marketing e o meu lucro está aumentando no mês. É o lucro aumentar. Não é outra variável, não. Não é quanta gente entrou em contato, nada disso. É lucro. É a única variável que você precisa. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de implementar gestão ou marketing no consultório, porque confundem muitas coisas e fica difícil. Se eu começar a falar para você, não faz anúncio, aí você olha aqui o custo por clique no anúncio e olha quantos pacientes novos você trouxe, o que vai acontecer? Vai ser difícil fazer essa conta e você não vai saber se aquilo está trazendo lucro para o seu consultório, porque o seu olho precisa estar no lucro e não na quantidade de clique. E não me importa quantos cliques tem uma campanha que eu faço, não importa quantas pessoas vieram dali, me importa se tem lucro daquela campanha. Eu fiz recentemente, agora em janeiro, uma campanha para atrair paciente em cima de uma linha de serviço específica, que é a lipolaser, a lipólise de papada com laser. Essa campanha, se eu não me falha a memória, ela custou em janeiro para mim 700 e poucos reais, quase 800 reais, eu não lembro exatamente o número agora. Eu já até fiz isso aí porque eu mensuro. E dessa campanha, quando eu mensurei ela no início de março, ela tinha atraído um ticket médio de pacientes, os pacientes que eu fechei dela, com ticket médio foi de R$4.000, certinho, R$4.000. E essa campanha, pela quantidade de pessoas que eu fechei durante o mês de janeiro, início de fevereiro, ela custou R$178 por paciente que efetivamente pagou para mim. Bom, o que eu faço com essa informação? Primeiro, eu tenho uma quantidade que eu investi e tenho um retorno apurado. Eu tenho. Então eu olhei e falei, poxa, isso aqui deu certo. Essa campanha deu certo, eu vou manter ela. Mas o mais importante é eu fazer o seguinte, ó. Aqui, a gestão lucrativa, ela entra aqui. Bom, eu investi em marketing, ok. Esse investimento foi de quase R$800. Agora, esses R$800, quando eu dividi pela quantidade de paciente que veio, daquela campanha no mês de janeiro, que foi bem específica, ela veio um paciente a R$178. E eu não estou considerando até agora, na verdade vieram mais pessoas, mas eu faço a minha conta sempre analisando 30 dias depois. Por quê? Porque tem o tempo do paciente vir aqui fazer consulta, fazer exame, tudo aquilo, planejamento. Então não posso falar quantos pacientes por mês eu fechei e quanto eu investi por mês. Não, tem que dar um mês a mais de análise para aquele paciente para saber. E leads, né, se você já ouviu falar lead, que são pessoas que se cadastram, que entraram em contato, leads foram 48. Então foram 48 pessoas. Essas 48 pessoas estão sendo trabalhadas. Inclusive, elas começaram a ser trabalhadas semana passada para se tornar paciente. E quando elas se tornarem pacientes, dali eu estimo que uns 8 vão se tornar pacientes, esse custo de 178 vai diminuir bastante, vai terminar ali por volta de uns 30, 40 reais. Essa é a minha expectativa pela experiência que eu tenho fazendo isso. Mas, o que eu faço agora? Foi 178 reais, quer dizer que desses tratamentos que tiveram ali uma média de preço de 4.000, eu sei qual é o custo que eu tenho por atendimento daquele paciente, quantos atendimentos eu vou fazer, e eu sei o custo variável que eu tenho dentro dela. Eu ensinei isso agorinha.
que eu faço? Agora eu tenho um custo adicional, que é o custo do marketing, custo de aquisição de pacientes. Na verdade chama CAC, que é custo de aquisição de cliente, que é quanto custa adquirir um cliente. Então, para aquela análise inicial foi R$ 178, ou seja, o lucro que eu tive daquele caso, eu preciso tirar os R$ 178. E o lucro foi muito bom, foi excelente, foi maravilhoso. Agora, se eu já sei isso e eu tenho essa informação, eu fico muito seguro de que no mês seguinte, aqueles R$ 800 que eu vou colocar lá, eles não são para mim algo, nossa, eu vou testar aqui para ver se vai funcionar, estou com medo, não sei se eu gasto ou se eu não gasto. Por quê? Porque eu já estou mensurando o retorno daquilo ali. Aquilo ali funcionou. Então a gestão lucrativa, ela é feita sempre olhando o retorno em cima do lucro. E se eu faço ela, eu paro de perder o meu tempo e até me enganar, pensando que eu vou fazer um curso de como fazer post, trazer o paciente, jogar uma sequência de conversa ali e aquilo ali vai salvar meu consultório. Olha, de fato, pode até te ajudar sim, não tem problema com isso. A questão é que se não tem uma gestão lucrativa, não vai ter lucro no final do mês. E lucro é o que realmente te dá poder, é o que realmente importa. Agora, se eu já tenho o lucro do mês de janeiro, eu já sei dele, eu tenho agora o lucro de fevereiro, que eu já sei dele, e o de março, vai ser feito agora há pouco, eu tenho um histórico de 3 meses de lucro líquido mensal, eu tenho direto, sabendo, eu tenho conhecimento direto se aquilo que são as minhas atitudes no meu trabalho, o que eu estou focando, está dando retorno. Se está dando retorno, eu vou dar continuidade nele, eu vou entender ele. Por exemplo, eu fiz essa campanha aqui, essa campanha deu um retorno. Eu fiz uma outra campanha que o retorno foi bem baixo, foi baixo. Agora, se eu tenho uma campanha com retorno baixo e uma campanha com retorno alto, qual que é que eu vou investir no próximo mês? Aqui tem retorno alto, óbvio, porque isso vai alavancar o meu lucro. Por isso que é possível duplicar, triplicar o lucro líquido mensal seguindo gestão lucrativa, porque ela te dá muito poder de decisão e te dá decisão clara. Se nenhuma dessas duas tivesse funcionado, eu ia tentar uma outra alternativa. Aí eu ia buscar uma técnica, um método, alguma coisa para fazer isso, até encontrar. E à medida que eu vou encontrando, eu vou acertando cada vez mais. Então, essas 3 áreas aqui que precisam ser trabalhadas em todo mundo, que é o que a maioria dos colegas tem de problema, que é a desorganização financeira, focar no desenvolvimento clínico e não focar na gestão lucrativa. E acreditar que não tem tempo porque é só uma questão de organização, são as coisas que fazem praticamente 99% dos dentistas pobres, ou com uma certa dificuldade, até o termo pobre é muito forte, mas eles continuarem daquele jeito e não conseguir alavancar. Então isso tem solução, tem jeito de tirar. E aqui se aprendeu comigo nessa primeira aula, por que a gente tem esses casos de uma pessoa que era totalmente sem lucro antes, faz um treinamento e passa a ser uma pessoa com alto poder de lucro mensal. Será que essa pessoa aprendeu a fazer post no Instagram? Não, a resposta é não. Será que essa pessoa aprendeu a fazer alguma coisa mágica, a falar palavras mágicas para o paciente? A resposta é não. Olha, eu dou aula há muito tempo sobre isso e eu mesmo passei por isso comigo mesmo. Eu comecei bem simples, eu comecei num consultório super pequeno, bem simples, em bairro. E depois de 5 anos já era uma clínica grande, uma clínica com 6 salas, com centro cirúrgico, que até hoje eu tenho. E agora eu estou num consultório, porque eu mudei de cidade e quis um novo desafio para mim. Eu tirei a minha parte mudei o meu público-alvo de pacientes, porque eu fiz tudo isso pensando naquilo que é lucrativo dentro da minha profissão. Porque se a gente não tomar a decisão em cima daquilo que é lucrativo, a nossa tendência é não conseguir realizar os nossos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais, e vira uma bola de neve. Uma última coisa que é muito importante, dentro da desorganização financeira, tem outro aspecto que eu quero deixar aqui para você nessa aula ainda. O ideal é que você tenha
um consultório que te pague um salário. Salário. O consultório me paga 30 mil reais de salário. Salário, 30 mil reais. Ele me paga esse salário. Ou seja, eu faço retirada dele. 30 mil reais. Eu uso para minha vida pessoal, o Éder. Ok. Esse salário, muita gente não consegue tirar. Muita gente não consegue tirar porque fala assim, mas Éder, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Eu entendo isso. E eu já passei por isso também. Mas tem um método para você fazer isso. Se o seu consultório tem caixa, é mais fácil. Porque aí você vai lá, faz suas contas pessoais. Lembra que eu falei das contas pessoais? Faz as contas pessoais, entende quanto que você precisa por mês e passa a ter um padrão de vida em cima daquilo que o seu consultório pode te pagar. Beleza. Tá muito fácil fazer assim. Só que a maioria não é assim, porque a maioria não tem um caixa forte. A maioria não tem open doors. Lembra do open doors? Que é uma quantidade de dinheiro X que cobre as despesas do consultório? Pois é. Se você não tem, existe um outro método para fazer isso, que é um método bem tranquilo de ser implementado. Faz as contas que eu te ensinei, faz a separação de contas, faz o custo dos atendimentos, custo de atendimento, vê quanto que é o lucro por paciente que você tem. Quando você termina o caso, meu lucro é X. Daquele seu lucro, X, tira uma porcentagem para você, se comprometa a tirar no máximo 80% desse dinheiro para você. E 20% você deixa no consultório, no caixa do consultório. Aí você consegue ter o seu dinheiro do dia a dia, consegue organizar suas coisas e você consegue fortalecer o seu caixa, deixando 20% de cada planejamento lá dentro. Logo, logo, em poucos meses, em mais ou menos 6 meses, esses 20% que você vai ter deixado lá, ele já vai ser mais que o seu salário mensal. E aí você passa a ter condição de tirar um salário. Porque a partir do momento que você tira da primeira vez, fica super simples. O ruim é quando o paciente pagou aqui, eu já mando o dinheiro para lá. Isso é o ruim, é o que a maioria faz. Pagou aqui, eu vou passar no mercado. Pagou aqui, eu vou encher o tanque do carro. Não é? A maioria faz isso. Mas a gente pode tirar isso, é super simples de fazer, não demanda muito esforço. Tudo que eu ensinei aqui para você, inclusive eu anotei isso aqui em uma folha só. É muito fácil de ser implementado e eu acredito que você é plenamente capaz de conseguir também ter uma gestão lucrativa no seu consultório. Não estou dizendo para você que é algo mágico, que a partir do momento que você falar, vou fazer, o negócio vai acontecer. Não, não é. Você viu que você vai ter que fazer algumas contas. Mas eu estou te mostrando que a partir delas você consegue tomar todas as decisões que você pode tomar que vão aumentar o seu lucro. E aí fica muito mais simples, né? Fica muito mais fácil. Existe um último erro que a maioria dos dentistas comete. E esse erro aí, se você está cometendo ele, é muito fácil de parar de cometer. Que é ficar sozinho, se isolar. É natural, o dentista naturalmente é muito consultório, né? A gente é muito assim. Mas não se isole, não. Converse com colegas, converse com as pessoas sobre os problemas, sobre as soluções, sobre as coisas que estão acontecendo. Se inspire em pessoas boas. Coloque essas pessoas boas. Assim, não é para tudo na sua vida, não. Você pode continuar assistindo as coisas que você gosta. Mas pega assim, para a parte de gestão, eu vou dar atenção aqui para 1, 2 pessoas. As pessoas que você sentir que batem com você, que são sérias para você, pessoas que você conectou. E aí você começa a estudar gestão lucrativa, porque ela funciona muito bem para você. E é fácil quando você começa. O que não existe é solução mágica. Do tipo, eu vou fazer um treinamento e daqui 30 dias eu estou ganhando 100 mil, 50 mil. Não, gente, isso não existe. Vamos parar de comprar ilusão. Vamos parar de acreditar em ilusão. Seria ótimo se isso acontecesse. Eu queria muito que isso fosse verdade. Mas não é, a gente sabe que não é. Então, se a gente já sabe que não é, vamos focar naquilo que funciona. E eu falei para você que sim, o método de gestão lucrativa é o método que mais funciona para consultórios. Eu mostrei casos aqui, tem casos nessa página aqui de pessoas que implementaram. E eu te mostrei nessa primeira aula aqui as principais falhas, os motivos pelos quais as pessoas têm algo que trava elas. Acontece alguma coisa e trava. Por que trava? Por causa desses 4 motivos que eu falei aqui. Acreditar que não tem tempo, focar em desenvolvimento clínico e deixar de lado a gestão lucrativa,
desorganização financeira, e o quarto, que é ficar sozinho ali, ó, procurando sozinho as soluções. Tem muita forma para a gente aprender. E eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula, eu vou falar assuntos mais práticos. Então eu vou mostrar alguns protocolos, vou te explicar, por exemplo, por que a gente tem um índice de fechamento tão alto. Por que a nossa campanha funciona? Como é que a gente compra material e a gente economiza dinheiro e faz sobrar mais lucro? Como é que eu faço um paciente que de repente estava inicialmente pensando em fazer R$1.000, R$2.000 em tratamento, de repente fazer R$10.000, R$20.000 em tratamento? Como é que eu faço? Eu posso te garantir que não tem nada antiético, não tem nada de palavra mágica, não tem nada disso. É simplesmente a forma como a gente atende, que é focada e ela foi desenvolvida dentro da linha da gestão lucrativa. Então, se eu uso um dado papel para fazer um preenchimento, por que eu uso aquele papel? Porque eu aprendi com o Joãozinho? Não. Eu testei aquele papel, eu vi a forma como ele funciona melhor. E aí, como que eu sei que ele funciona melhor? Porque eu olho o lucro no final do mês. Eu olho o lucro mês a mês. Então, se algo implementado começa a dar lucro, a gente bota mais combustível nele. Se algo implementado não dá lucro, a gente vê que é balela. E muita gente perde tempo porque não está seguindo um protocolo que realmente traz foco no lucro. Às vezes o protocolo foca em, como eu falei, trazer visualizações na rede social. Beleza, like, mas sinto muito, like não paga boleto. Visualização não põe cliente na cadeira, não. Se você tem um método que consegue botar o cliente na cadeira e você sabe que ele dá lucro, aposta nele. Não em likes, não em visualizações, porque visualização não vai pagar suas contas. Mas veja que é plenamente possível. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço para você que gostou desse vídeo, que você compartilhe com seus colegas, porque esse projeto que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com muito carinho. É óbvio que, sim, tem interesse comercial em cima disso aqui. Eu trabalho com isso. E nem relógio trabalha de graça, a gente sabe disso. Mas eu tenho, desde quando eu comecei o projeto da Odonto Branding, um comprometimento muito grande em divulgar informação de qualidade. E aqui você está tendo, sim, uma informação que talvez, sim, esteja te ajudando. E que se você continuar e assistir as 3 aulas, eu já te falei que ele vai gerar uma transformação real para você. Você vai, sim, sair daqui um profissional mais lucrativo. E aí, se você quiser recomendar isso aqui para algum colega, usa um dos botões abaixo, compartilha essa página, manda para grupo de amigo, manda para uma pessoa, fala para ela, assiste lá, mas não manda só manda não. Fala assim, assiste lá, eu assisti, eu gostei, ele falou coisas que achei interessante. Vamos fazer esse movimento crescer, porque grande parte da odontologia, ela demanda isso, ela precisa desse comprometimento da gente. A gente quer muito que a odontologia tenha ética, que a odontologia todo mundo seja assim, todo mundo respeite um ao outro, mas a gente começa fazendo isso mostrando para esses profissionais a forma correta de ter uma gestão lucrativa. Porque se a pessoa não tem uma gestão lucrativa, ela vai se desesperar. E aí ela vai dar desconto, ela vai fazer mais barato, ela vai começar a fazer coisas que a gente não gostaria que a classe fizesse. E a forma como a gente consegue mudar isso é levando conhecimento para as pessoas. Porque se as pessoas aprenderem gestão lucrativa, você pode ter certeza que elas vão ter mais paz, elas vão ter qualidade de vida melhor, elas não vão se vender a preços tão baratos, elas vão entender sobre o que ela faz, e isso vai ser bom para todos nós. Individualmente é muito bom e coletivamente é muito bom também. Na próxima aula, a gente vai para a prática, ela já tem data para ser liberado e agenda aí para você não perder essa aula também, para você assistir, acompanhar, porque o curso de as 3 aulas aqui, elas fazem um curso completo. Então, se você perde pedaços, talvez você perca a oportunidade de aprender algo muito importante mais à frente. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.